Para facilitar o entendimento da questão, vamos fazer um resumo do problema. O problema diz o seguinte: são dadas N botas, cada bota tem uma numeração e um lado. Por exemplo, uma bota número 40 do pé direito. Nossa tarefa é o seguinte: a gente tem que formar a maior quantidade de pares corretos de botas, considerando que o par correto é as botas da mesma numeração com lados diferentes. Por exemplo, a bota número 40 tem que ter o lado direito e o lado esquerdo, para se formar um par correto. Ainda analisando a questão, o problema nos diz o seguinte: o tamanho das botas só variam entre 30 e 60. O número menor é o número 30 e o maior número das botas é o número 60. E agora, para a gente realizar a atividade juntos, nós vamos abrir o bloco de notas. Antes de começarmos a fazer o nosso código, desenvolver o nosso código, nós temos que incluir a biblioteca IOStream. Quando formos declarar nossas variáveis, o exercício pede para que a gente declare o número de botas como N, a numeração da bota, qual que é o número da bota, como M, e uma variável caractere como L, que é o lado da bota, se é direito ou esquerdo. Além das variáveis já declaradas, nós vamos precisar de uma variável inteira para contabilizar o total de pares de botas, para contabilizar no final todos os pares que foram formados. E também nós vamos precisar de dois vetores, um para as botas esquerdas do lado esquerdo e um para as botas do lado direito. E o interessante é a gente colocar a capacidade do nosso vetor um acima do que o exercício pede, porque é interessante a gente acessar do zero, que a capacidade do vetor vai do 0 ao 60. Então a gente declara que o nosso vetor, a capacidade dele vai até o 61. Após a declaração das variáveis, nós vamos dar início ao nosso código. Nós vamos começar a escrever o nosso código. Nós vamos abrir um cout e nós vamos perguntar qual é a quantidade de individuais, isso é bem importante, qual é a quantidade individuais de botas. Assim a gente está perguntando qual que é o número total das botas que tem no quartel. E essa informação nós vamos armazenar na variável N, conforme o exercício pediu. Agora vem uma parte que necessita um pouco mais de atenção. Como nós usaremos os vetores para contar, eles vão começar de números aleatórios. Então nós vamos ter que iniciar uma condição para limpar os vetores. Sabendo disso, nós vamos iniciar um for, que vai introduzir a variável inteira i, que vai do 30 até números menores ou igual a 60. Por que nós vamos colocar do 30 ao 60? Porque como o exercício nos conta, a maior numeração possível das botas é 60 e a menor numeração das botas possível é o 30. Então, nosso código só vai ser testado com números da numeração da bota entre 30 e 60. Agora nós vamos colocar a informação que os nossos vetores, tanto o vetor D quanto o vetor I, no índice I, recebe 0. Para a gente limpar a variável e ela começar a partir do 0 para contabilizar todas as quantidades de botas. Agora nós vamos partir para a contabilização dos pares de botas. Nós vamos iniciar com for e como a leitura que será feita vai ser uma leitura de N botas, nós vamos fazer uma repetição que vai repetir N vezes. Agora nós vamos perguntar ao usuário qual é a numeração da bota e qual é o lado. E essas informações serão armazenadas nas variáveis M e L. Depois de nos fornecer qual é o lado da bota, nós então faremos uma condição, um if, para decidir, para ver qual será o vetor a receber essa bota. Se é o vetor do lado direito ou o vetor do lado esquerdo. Então nós faremos um if, que vai receber o seguinte: se o L for igual a E, no nosso caso nós vamos testar esquerdo, lembrando que o E, por ser uma char, por ser uma variável caractere, nós vamos ter que declará-la com aspas simples. Se a gente não colocar essas aspas simples, o programa confunde e acha que a gente está falando de uma variável. A gente está falando de uma condição dentro de uma variável. Então, o vetor E
vai receber, na posição M, vai somar mais 1. Aí, a gente vai colocar um senão. Se não for o lado esquerdo, com certeza é o lado direito. Então, nós vamos no vetor D, na posição M, e vamos somar mais 1. Agora, nós vamos contabilizar o total de pares de botas. Nós vamos usar a nossa variável total, só que antes da gente armazenar as quantidades de pares nela, como já foi feito, nós vamos ter que limpar a variável total. Então, nós vamos igualar ela a 0. Então, nós daremos início a mais um for, que vai percorrer todos os tamanhos possíveis. Então, ele vai partir do 30 e vai até números menores ou igual a 60. Aí, nós vamos ter que abrir novamente uma condição para achar o menor valor para somar a nossa variável total. Aí, a gente abre um if. Se o vetor direito na posição I for menor que o vetor esquerdo na posição AI, a nossa variável total vai somar o que tiver no vetor D na posição I. Aí, caso contrário, o nosso total vai receber o vetor esquerdo. Porque se o nosso D não é o menor, logo o menor é o vetor E. Aí a nossa variável total vai receber o vetor E na posição I. E por último, agora nós vamos imprimir o resultado. Então basta a gente usar um cout e colocar a variável total, que vai nos mostrar a quantidade exata dos pares de corretos com a numeração correta de botas.